Fala galera, aqui é o Gustavo e hoje a gente vai falar sobre Russell Wilson. Sim, sobre ele novamente. Russell Wilson, nosso QB que terminou a temporada aí no banco de reservas e agora corre o risco de ser cortado, né? Aí antes de começar oficialmente a temporada de 2024. Então o que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, né, é sobre as implicações que isso teriam para o salary cap dos Broncos, né? Os diferentes cenários de como os Broncos poderiam manejar, né, essa situação. Teve coletiva essa semana, né, o Sean Payton comentou sobre isso, ainda não tem uma decisão tomada, mas o nosso GM George Payton, né, ele confirmou também que não tem uma decisão tomada sobre o Russell Wilson, mas ele falou que tem consequências extremas para o salary cap dos Broncos, né. O que são essas consequências extremas é o que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Antes da gente começar aqui a discutir sobre isso, você já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí também, porque ajuda bastante o trabalho aqui no canal. E se inscreva aí, né, no nosso canal do YouTube para você não perder nenhum conteúdo que a gente lança aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, galera. O que a gente vai fazer aqui basicamente são três coisas, né? A gente vai primeiro ver qual que é o impacto atual do contrato do Russell Wilson para o salary cap dos Broncos nos próximos 3 anos, né? E aí depois a gente vai analisar três cenários, né? Corte em 2024, corte em 2025 e corte em 2026. E aí depois a gente discute um pouco, né? Qual que é a implicação de tudo isso, né? E como que os Broncos poderiam gerenciar a posição de quarterback aí agora ou nos próximos anos, né? É, só uma explicação aqui, né? Duas coisas, né? É, por que até 2026? Porque em 2026 o corte do Wilson seria economicamente viável, por assim dizer. O dead cap que ele deixaria seria inferior ao salary cap, ao cap hit dele, o que significa que o corte economizaria espaço no cap, tá? A gente também não vai falar aqui sobre a estrutura do contrato dele, né? A minha opinião sobre essa estrutura, né? Os detalhes, né, do contrato dele, a minha opinião sobre essa estrutura, eu já dei, né? No vídeo que eu gravei no começo do ano passado, né? Eu vou deixar o vídeo aí para vocês, o link para o vídeo aí na descrição. Aqui a gente vai falar somente dos cap hits e de dead money em caso de cada corte, tá bom? Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui explicando como que seria, né? Quais são os cap hits, né, do contrato do Russell Wilson na atual forma dele para esses próximos 3 anos. São esses aí que tá aí na tela para você, né? Em 2024, ele custaria ao nosso salary cap 35,4 milhões de dólares, 55,4 milhões em 2025 e 58,4 milhões de dólares em 2026. Então, nesses 3 anos, né, mantendo o Wilson pelos 3 anos, o total de salary cap consumido seria de 149,2 milhões de dólares, né? E nessa projeção atual, né, para 2024, contabilizando esses 35,4 milhões do salário do Wilson, né, ou do contrato, assim, melhor dizendo, os Broncos vão começar aí com 20 milhões de dólares negativo, né? Ou seja, antes de começar oficialmente a temporada em março de 2024, os Broncos vão ter que fazer cortes ou reestruturações aí para zerar aí, né, o salary cap, tá bom? Então, vocês podem ver que foi jogado muito cap hit para frente, né? Foi uma das críticas que eu fiz para a estrutura desse contrato. E é por isso, né, que tem esse salto de 20 milhões de dólares aí de 24 para 25, né? E aí agora o que tem rolado aí nas últimas semanas é que ele muito provavelmente vai ser cortado em 2024, né? É muito difícil trocar ele, então é muito provável que para evitar, né, que os Broncos tenham que pagar para ele 37 milhões de dólares extras, né, em 2025, caso ele comece oficialmente a temporada de 2024, isso acontece em março, né, no elenco dos Broncos. Então, para evitar esses 37 milhões, é muito provável que o time corte ele, né? E o que que isso significa? Isso significa que ele deixaria para trás um dead cap de 85 milhões
de dólares, ou seja, ele vai custar muito mais caro sendo cortado do que permanecendo na equipe, né. Para amenizar isso, o time pode colocar uma designação de 1º de junho sobre ele, que significa que o corte dele só seria oficialmente contabilizado após isso, né, após essa data. E isso divide o cap, né, em 2 anos, né. Então isso custaria 53 milhões em 2024 e 32 milhões em 2025 para os Broncos, e aí os Broncos estariam completamente livres dele em 2026, né. Então ele não custaria nada para os Broncos em 2026. O total de salary cap consumido, né, nessa situação seria de 85 milhões de dólares, e como aumentaria, né, o cap hit dele em 2024, a gente estaria numa situação que é bem menos confortável, né, caso isso se confirme, porque daí, eh, o cap space projetado para 2024 partiria de 42 milhões de dólares negativos, ou seja, os Broncos teriam que fazer ainda mais, reestruturações e cortes para voltar a estaca zero. Isso para começar o ano, né, ainda tem que liberar espaço para calouros e assim por diante, novos free agents, então é uma situação um tanto quanto complicada, né. Mas mesmo assim tem uma economia significativa de cap aí para os próximos anos. E se cortássemos ele em 2025? Como nós não fizemos isso em 2024 nesse cenário, ele teria direito a mais 37 milhões de dólares garantidos, né. E aí, né, ao contrário do que está na maioria, né, dos sites norte-americanos, né, isso quem tirou essa dúvida para mim foi o próprio Nick Corté, que é do Over the Cap, né, um site norte-americano especializado em salary cap, ele tirou algumas dúvidas minhas. E o dead cap dos Broncos, né, nessa situação seria de 49,6 milhões de dólares, que é o que está em todos os sites, mais 37 milhões de dólares, ou seja, o dead cap total num corte em 2025 seria de 86,6 milhões de dólares, né. Então os Broncos poderiam novamente usar a designação de 1º de junho, e nesse cenário como é que ficaria o cap hit dele ao longo desses 3 anos? 35,4 milhões em 2024, 55,4 milhões em 2025 e 31,2 milhões em 2026. Então aí nós teríamos um total de cap consumido de 122 milhões de dólares, mas manteríamos, né, o cap space projetado para 2024 de menos 20 milhões de dólares. E nosso último cenário aqui, né, que teria o corte em 2026, nesse cenário ele deixa um dead cap de 31,2 milhões de dólares. Ou seja, se os Broncos mantivessem esse dead cap nesse nível, né, não fizesse não colocasse nenhum dispositivo, né, durante o corte, né, ele já seria mais barato cortado do que mantido, no elenco nesse ano. Mas os Broncos poderiam colocar novamente aquela designação de 1º de junho, e aí como é que ficariam distribuídos os cap hits do Russell Wilson, né. Ele continuaria no time em 24 e em 25, custando 35,4 e 55,4 milhões de dólares respectivamente. Aí ele contaria, né, como cap hit em 2026 18,4 milhões de dólares, em 2027 12,8 milhões de dólares, e dessa maneira ele consumiria um total de 122 milhões de dólares, nesse caso ao longo de 4 anos, né. E o cap space projetado para 2024 também não mudaria, seria mantido como está projetado no momento, para menos 20 milhões de dólares. Então, como vocês podem ver aí, né, basicamente cortar o Russell Wilson agora economiza, né, ao longo desses 3 anos, 37 milhões de dólares. Porém, essa economia só vai aparecer em 2026, né. Na verdade, quando você corta ele agora, né, você tem aí uma economia imediata de 5,8 milhões de dólares, né, mas basicamente você está trocando, né, o cap hit do que seria, em 2025 vem para 2024 e vice-versa, né. Então os Broncos entram numa situação, eh, mais difícil de salary cap agora, né, indo para menos 42 milhões de dólares, mas já respiraria, né, mais aliviado em 2025, e aí sim essa economia de 37 milhões de dólares, apareceria de fato em 2026, né. Olhando isso sobre uma perspectiva mais fria, né,
a gente tem que, os Broncos estão cortando ele para em 2 anos ou 3 anos, né, eh, ter 37 milhões de dólares a mais disponível. Seja para fazer novas contratações, seja para resolver possíveis salary caps negativos no futuro, isso pouco importa, né. O que eu acho que é importante aqui a gente frisar é o seguinte, né, primeiro que, na minha concepção, mas isso é a minha opinião e eu acho que isso é bastante discutível, né, cada um tem a sua opinião, eh, eu prefiro não gerar dead cap. Eu prefiro estar gastando salary cap com um jogador que está no meu time. Então, mesmo que você gaste 37 milhões a mais, né, nesses 3 anos, eu acho que é preferível manter o Russell Wilson. Isso não impediria o time, por exemplo, eh, de draftar um QB para o seu futuro e fazer essa transição ainda com o Russell Wilson no elenco, não vejo problema nenhum. Principalmente porque seria 24 e 25, ele já poderia, passar, né, o bastão em 2025 e seria cortado em 2026. Eu não vejo problema nisso. Mas, também eu acho justo a visão de que, podemos economizar 37 milhões de dólares e fazer alguma outra coisa com esse dinheiro. Também acho que é bastante válido, embora isso gere dead cap. Estaremos gastando dinheiro em jogador que não vai estar no clube, né. Eu acho que essas 2 visões são, bastante corretas, não vejo problema nenhum. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é o seguinte, essa questão de: o Russell Wilson custa 50, se eu contratar um cara que custa 15, e mesmo que ele jogue menos que o Russell Wilson, né, tecnicamente no campo, mas jogue valendo 15, é melhor do que cortar o Russell Wilson. Não, não, isso é completamente errado, entendeu? Isso é o que a gente não pode cair nessa armadilha. Por quê? Se ao longo desses 3 anos, na posição de quarterback, o time gastar 37 milhões de dólares e receber, um desempenho em campo inferior ao que o Russell Wilson, oferecia, na verdade, né, ou até em 2 anos, né, vamos fazer essa conta de forma ainda mais conservadora, até 2 anos, porque a gente cortaria em 2026. Então, se o clube gastar mais de 37 milhões de dólares nesses 2 anos, ou os próximos 37 ou mais, e receber em campo algo inferior, na verdade o time vai ter gastado mais para ter um desempenho pior em campo. Então é aí que mora o perigo, né. Então para substituir via free agency o Russell Wilson, eh, se o clube gasta esses 37 milhões, ele tem que receber algo a mais, porque senão não fez sentido toda essa movimentação. E eu acho muito difícil, se você coloca 37 milhões de dólares em 2 anos, né, daí, eh, 18 milhões e meio, eu não vejo nenhum QB que custa esse valor desempenhando melhor do que o Russell Wilson atualmente na liga, né. Pode ser que venha alguém por esse valor que se encaixe melhor no sistema do Sean Payton? Sim, talvez o Jameis Winston, né, o Jameis Winston, o último contrato que ele assinou com os Saints, foi da ordem de 14 milhões de dólares anuais, que seria, representaria ainda assim uma economia em relação ao Russell Wilson, né, se a gente assina ele por 14 milhões ao ano por 2 anos, né, 28 milhões, e que provadamente, né, já rodou bem o sistema do Sean Payton e poderia entregar um desempenho melhor do que o Russell Wilson, mas ele também teve muitas lesões, então é muito difícil, né, por esse valor você conseguir repor aí o Russell Wilson, na minha opinião. Então eu acho que se o time for mesmo por esse caminho do corte, isso só se justifica se houver uma preparação para um calouro, correto? Um calouro que possa assumir o time em 2025, né, mais tardar em 2026, de forma que tenha se justificado você economizar esses 37 milhões de dólares. Porque eu acho que simplesmente pegar esse dinheiro e esperar, que algum free agent, desempenhe melhor que o Russell Wilson, eu não acho isso muito realista. Então eu acho que, mais do que nunca, pra que essa situação de fato, vale a pena, precisamos apostar em um calouro. Essa é a minha opinião, gostaria de saber a de vocês aí, deixem aí nos comentários, né,
nós teremos mais conteúdo, né, os Broncos não vão estar mais em campo, mas o Mile High Brasil não vai parar. Então o que eu vou pedir novamente para vocês é se inscrevam aí no nosso canal, ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nada do que a gente lança aqui no canal. E o Mile High Brasil também está em outras mídias, né, em outras redes sociais, né, lá no X, no Instagram, no Facebook. Você pode acompanhar as nossas lives também pela Twitch e alguns dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos que a gente lança aqui no YouTube também saem como podcast lá no Spotify. Se você gosta, né, do nosso trabalho, né, puder contribuir com a gente, tem aí o QR Code aí do Apoia-se, né, ou você pode entrar lá no site www.apoia.se/MileHighBrasil, tem lá os nossos planos de apoiador. Qualquer um que você puder contribuir, você ajuda imensamente aqui o canal a continuar trazendo um conteúdo bacana sobre o Denver Broncos, 100% em português. Galera, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Fui.